vezes você já se pegou pensando nessa palavrinha aqui? Quantas vezes você já se perguntou qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? Talvez essa palavra até já tenha te tirado o teu sono, como já aconteceu comigo. Propósito. O que é isso? Propósito. Esse é um assunto que hoje em dia está muito falado, né? Ai, propósito de vida, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? Qual é o seu talento? Mas para a gente entender isso, que todos nós temos um propósito, todos nós temos talentos, porque todos nós temos um propósito, ou dois, ou três. Todos nós temos talentos, todos nós viemos para cá para evoluir, para servir através do nosso talento, através dos nossos dons. Para poder compreender isso, para poder compreender e entender qual é o seu dom, qual é o seu talento, existe uma premissa antes de falar de talento, de propósito. Na verdade, o que acontece? Hoje a gente vê muita gente pensando sobre isso, muita gente discutindo esse assunto, muita gente falando sobre propósito de vida. Muitas pessoas chegam lá aos seus 30, 40, às vezes 50, 60 anos e se dão conta de que talvez não estejam no caminho certo, de que talvez aquilo que ela escolheu fazer na vida dela pode não ser o seu propósito. Talvez aquilo não está te realizando, não está te fazendo feliz, não está te completando como deveria. E aí você se questiona, eu estou seguindo o meu propósito? Quantas e quantas vezes você já se perguntou isso, ou você já pensou, eu nem sei qual é o meu propósito? E muitas pessoas me perguntam isso também, me falam isso, dizem, Kátia, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não entendi, eu ainda não descobri qual é o meu propósito. E aí eu vou te dar um caminho que acredito que fique muito mais fácil de entender, de sentir, de compreender qual é o teu propósito. Na verdade, nós temos três propósitos. Só que tá todo mundo focado no propósito que a gente chama de secundário, que é o propósito do que você veio fazer aqui para servir o outro, né? Do que você veio, qual é o seu dom, qual é o seu talento. Então a gente pensa muito no propósito de vida, falando em trabalho. O que eu gostaria de fazer, o que é o meu trabalho, se ele é realmente o meu propósito. É para isso que eu vim para cá? É isso que o Criador espera de mim, né? Esse é mesmo o meu propósito? E por que talvez eu estou fazendo um trabalho e eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com esse trabalho? Ele não é o meu propósito de vida? Então, para poder entender isso, a gente tem que entender que existe um propósito muito superior ao propósito secundário, que é o propósito primário, o propósito essencial. E esse propósito, ele é coletivo, ele é igual para todos nós, ok? Esse propósito, alguns autores chamam de propósito vertical, tá? Imagine você com uma cruz no meio, uma linha vertical e uma linha horizontal, certo? Então, todos nós temos um propósito vertical, que é o propósito primordial, o propósito primário. E que propósito é esse? É isso que você veio fazer aqui. É compreender que nós somos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Quando a gente compreende que nós somos seres espirituais, quando a gente compreende que nós temos algo de divino em nós, quando a gente compreende que nós não somos seres humanos, que de vez em quando passamos por algumas experiências espirituais, e que sim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e passageira.
Mas não adianta compreender isso a nível da mente. Eu preciso compreender isso dentro de mim. Eu preciso vivenciar isso. Eu preciso entender que a vida ela é espiritual. Eu preciso entender que eu sou uma centelha divina e você também. Eu preciso entender que eu sou parte do Criador. Preciso compreender que é através de mim, que é através de você, que é através de cada ser humano aqui que Deus se expressa, que Deus se manifesta. Deus, Alá, Jesus, Buda, o que você quiser nomear como seu Criador, o cosmos, o universo, como você quiser chamar, não importa a religião, o que importa é que temos um Criador e Ele se manifesta através de nós. E quando nós compreendemos isso e passamos a vivenciar isso, passamos a sentir, passamos a ter uma comunhão com esse Criador, né? Por isso que é o vertical, existe um fluxo aqui, é liberado um fluxo entre você e o universo, entre você e o Criador, o seu eu superior, a sua alma, seu espírito, como você quiser chamar. Quando você passa a viver isso intensamente, a entender que tudo é espiritual, que o seu trabalho só está aqui porque você é espiritual, ele faz parte do seu ser divino, que a vida aqui na Terra, você veio para cá para conhecer, para relembrar quem você é, para saber, para conhecer, para relembrar, para evoluir, para poder manifestar aqui o seu eu superior. E quando você tem essa intimidade com o seu eu superior, quando você abre esse canal, esse fluxo com o seu divino, você está cumprindo o seu propósito primordial, o seu propósito vertical, o seu propósito primário, coletivo. Esse é o mais importante. Por quê? Porque se você não tem esse propósito cumprido, esse propósito colocado em prática no seu dia a dia, se você não tem essa experiência com o seu eu, você vai trabalhar, pode achar milhões de trabalho, pode até ser o seu propósito secundário, você pode até saber qual é o seu propósito aqui trabalhando, mas você não vai estar feliz, vai existir um vazio dentro de você, que nem aquele trabalho não vai te completar. E quantas pessoas a gente vê, quantos casos aí no mundo a gente vê, pessoas inclusive famosas, cantores, atores, N pessoas famosas que a gente conhece, né? Famoso no sentido de a gente conhecer os casos, tá? Que a gente sabe que tem dons magníficos e exercem esse dom profissionalmente, mas entram em depressão, buscam vícios, tiram a própria vida. Por quê? Porque focaram no propósito secundário e não no propósito primordial, não no propósito primeiro de todo ser humano. E aí fica essa lacuna, fica esse buraco, fica esse vazio essencial na vida de cada um. Mas quando a gente busca primeiro o propósito essencial, o propósito primordial, que é viver a vida espiritual, que é sentir, que é buscar a sua essência, buscar o seu eu, tirar o ego de lado e buscar quem você é de verdade. Quando esse canal se abre, é muito mais fácil, é muito mais rápido você também descobrir qual é o seu propósito secundário. E como eu posso ter ideias assim do que é o meu propósito secundário? Bom, existe no universo é uma lei, né, que é a lei do Dharma, que diz que todos nós temos um propósito secundário, todos nós temos um propósito aqui na Terra. E esse propósito, ele está ligado aos dons, aos talentos que nós temos, que pode ser mais de um.
Mas como que eu descubro o meu talento? Eu já ouvi isso. Tem gente que diz, eu não tenho talento para nada, eu não sirvo para nada, eu não sei o que fazer da minha vida. Então eu te falo assim, lembra quando você era criança? Quando você era pequeno, antes lá dos seus 7 anos, talvez até uns 10. Pense naquilo que você mais gostava de fazer. Pense naquilo que seus amigos diziam, nossa, que legal, olha só como você faz bem isso. Ou seus pais, professores, quem quer que seja. Aquilo que transbordava de você, que você fazia e todo mundo te elogiava. Ou até mesmo hoje. Pense assim, se você tivesse muito dinheiro, milhões na sua conta, você ganhou milhões na sua conta, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Ok? Imagina essa situação. Você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Você tem milhões. O que você vai fazer da vida agora? Vai viajar? Ok. Vai curtir? Ok. Mas depois de viajar, de curtir, você já fez tudo isso. E agora? O que você vai fazer? O que você faria para passar o seu tempo? O que você faria de graça? O que te consome? O que você faz? O que você faz hoje que você perde até a noção de tempo? Que você fica naquele espaço atemporal? Que você se perde no mundo focado naquilo de tanto que você gosta? Muitas vezes está aí a resposta para o seu talento, para os seus dons, né? Então, existe em você um dom, um talento ou mais, que você tem que colocar em prática, tem que buscar dentro de você. E a sua essência, o seu eu superior, a sua criança interior, a sua alma, o seu espírito, ele sabe. Porque ele sabe o que você veio fazer aqui, mas você esqueceu. Você esqueceu porque você ouviu um monte de crenças lá atrás, que aquilo ali não dava, que aquilo ali não funcionava, que aquilo ali não dava dinheiro. Posso dizer para vocês que quando eu era pequena, eu só queria saber de dar aula. Eu brincava com as amigas e os amigos e eu era sempre a professora. Um propósito, né? E aquilo me enchia de orgulho. E quando eu quis fazer magistério, eu fiz o magistério, mas eu ouvi a minha mãe dizer, isso não dá dinheiro, isso não é bom. Mas eu fiz porque eu era teimosa. Será mesmo que eu era teimosa? Eu estava seguindo a minha criança interior. E trabalhei como professora por muitos anos. E aí eu saí. Deixei de seguir meu propósito. Não! Muitas vezes, no nosso caminho, existem outros trabalhos, outras oportunidades que vão chegando. E tá tudo certo, porque eu preciso daquilo ali. Para lá na frente estar de volta no meu propósito. Aquilo ali fez parte do meu caminho e tá tudo bem. E hoje eu estou aqui de novo. Não como uma professora em sala de aula, mas passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Ou seja, eu tô cumprindo de novo o meu propósito. E eu cumpro o meu propósito também quando eu vou nas empresas, quando eu trabalho com a consultoria tributária. Sim, eu cumpro. Porque eu estou ajudando as empresas, ajudando a levar prosperidade, ensinando a elas como agir na parte tributária, para elas terem uma saúde financeira e tributária melhor. Estou agindo, estou fazendo o meu propósito. E quando a gente faz esse propósito, quando a gente está cumprindo esse propósito, é aquilo que tu faz com muita alegria, com muita gratidão, que tu faz com vontade, aquilo que mexe contigo, que tu faria de graça o tempo todo. Aquilo que te faz perder a noção de tempo. Isso é o propósito secundário. E existe ainda o terceiro, que é o propósito supremo, que é quando você une o propósito primordial com o propósito secundário. Ou seja, quando você vive conectado com o seu eu, com a sua criança, com a sua essência, com Deus dentro de você. Quando você vive essa conexão, você está no seu propósito primordial. E aí você descobre o seu propósito secundário. Então você está
com os dois propósitos aliados. Esse é o propósito supremo da vida. É você estar aqui para você servir. Porque quem nós somos? Deus se manifestando em nós. Deus se manifesta em você através dos seus dons, dos seus talentos, para servir. Estamos aqui para servir. E quando eu pego o meu talento e eu pego uma necessidade da humanidade e uno isso, é sucesso na certa. Você vai ter sucesso. Você vai conquistar os seus desejos. Porque existe no mundo necessidades, muitas necessidades. O ser humano tem necessidades, a humanidade tem necessidades. E o seu talento, que é único no sentido de que, eu sou advogado, é o meu talento. Tem milhares de advogados? Tem, mas ninguém faz do jeito que você faz. Você tem o seu talento, o seu jeito de falar, o seu jeito de atender o cliente, o seu jeito de defender o seu cliente. Esse talento é único. Ninguém tem, ninguém faz igual você. Então, quando você pega o seu talento e você coloca ele para servir a uma necessidade da humanidade, tá aí o segredo do sucesso. Então, pare nesse momento e se pergunte: como eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Como Deus pode servir através de mim? Como Deus pode contribuir através de mim? E não o que eu vou ganhar com isso. Porque a maioria das pessoas pensam assim: o que eu vou ganhar com isso? E esse não é o caminho do seu propósito, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se você conhece alguém que está se questionando sobre propósito de vida, que você acha que precisa assistir, ouvir um pouquinho disso aqui, já encaminha, já passa para frente. Curte, compartilha aí, ok? Beijo para vocês.